Voltamos com Medicina e Saúde neste programa falando especialmente para as mulheres. Nessa época do ano que está mais friozinho, a gente costuma aumentar a temperatura do chuveiro, né? Será que isso é bom para os nossos cabelos? Quem fala sobre isso e dá dicas importantes é o estudioso e profissional de cabelo Juliano Pirocelli, do Juliano Pirocelli Estúdio Salon. Bom dia, Ju! Oi, Soraya, tudo bem? A dica de hoje vai ser sobre a lavagem dos cabelos. A lavagem dos cabelos agora nessa época do ano tende a gente usar água mais quente. Só que a água quente ela acaba machucando os folículos do cabelo e também fazendo uma disfunção no seu couro cabeludo, na glândula sebácea, tendo mais oleosidade. Então o ideal é sempre lavar os fios um dia sim, um dia não, e sempre secar o cabelo também para não ter aquela umidade, evitando também os fungos. Uma outra dica que a gente dá bastante para nossos clientes é sobre o chuveiro a gás. O chuveiro a gás ele é o grande vilão das clientes que gostam dos cabelos claros, coloridos. Por quê? Ele tem um átomo de cobre na tubulação que consegue entrar dentro da fibra capilar. Aí ele dá uma reação química a hora que a gente coloca o produto químico, que seria o descolorante ou a coloração. Uma outra coisa também seria o que o cobre faz no cabelo. Ele ajuda no desbotamento da cor, então você não tem aquela fixação da cor viva, fica aquele cabelo mais opaco. E também tem a rarificação, que conforme aonde pega a primeira água, ele acaba fazendo essa rarificação, essa queda capilar. Então o legal é você ter um filtro, colocar um filtro na saída da água para o chuveiro para você evitar esses danos. E ter uma linha de manutenção também adequada que o seu profissional vai indicar. E uma dica muito bacana é você, antes de lavar, umas 3 horas antes de lavar, você aplicar muito óleo no cabelo. Óleo de cabelo, que seria óleo de abacate, óleo de macadâmia, camélia. Então eles vão ajudar com uma ação antioxidante, evitando a entrada desse cobre dentro do cabelo. E com isso o cabelo fica um pouco mais saudável também. Essas são as dicas da semana. Não deixe de conversar com o seu profissional, marcar um diagnóstico, ele saberá tudo sobre o seu cabelo e vai te orientar melhor sobre a lavagem dos fios. Um grande beijo para vocês e até mais! Olha aí, que bacana essas dicas do Juliano. E agora sim eu converso com o cirurgião vascular, Dr. Jefferson Torregiani, que, entre outras atividades, eu vou destacar aqui, é professor do curso de Medicina da UniOeste e da FAG, coordenador do Centro de Estudos do Instituto Vascular e da Liga de Doenças Vasculares de ambas as instituições acadêmicas. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia a todos os telespectadores. Doutor, eu iniciei o programa falando que a gente vai dar ênfase para algumas doenças que acometem mais mulheres. Nós sabemos que não é esse o caso das doenças vasculares, mas nós sabemos que o índice entre as mulheres também é maior, né? O que são as doenças vasculares? Como que a gente poderia entender melhor esse tipo de doença? Bom, existe uma série de doenças vasculares. Nós temos as doenças venosas, doenças arteriais e as doenças linfáticas. Se nós estivermos falando de um grupo de mulheres da faixa etária dos 20 até os 60 anos, eu posso dizer para você que a maior parte delas vai estar se queixando de alguma coisa venosa. Então, o maior representante das doenças venosas são as varizes. As varizes, elas atacam uma grande parcela da população, mas não é esse grupo de doenças que são os mais graves, vamos dizer assim, né? No caso de doença venosa, os mais graves são as tromboses. Então, normalmente, quando você vê uma mulher jovem e ela está acamada, ela está internada por conta de uma doença vascular, geralmente nós estamos falando de uma trombose ou de uma embolia pulmonar, algo mais grave. Mais sério, né? Certo. E eu tenho uma estimativa aqui de 180 mil novos casos de trombose venosa que surgem no Brasil a cada ano. Quais são os fatores que desencadeiam esse tipo de doença? Bom, a trombose venosa ela decorre de uma série de fatores, mas existem 3 principais. Então, um básico é ter veia boa, outro é ter um sangue numa qualidade boa e o outro é ter a circulação sempre em movimento. Então, isso a gente chama de tripé, isso se chama tríade de Virchow. Então, esse tripé ele faz com que o sangue se mantenha sempre circulando. Muitas pessoas acham que é ruim ter trombo. Na verdade, o trombo é um mecanismo natural
para que você, quando sofra um acidente ou alguma coisa, o sangue não se esvaia totalmente do seu corpo. Isso. Então, ele tem que coagular na hora certa e tem que ficar líquido na hora certa também. Então, dentro dos vasos, ele vai estar sempre líquido e circulando. Quando ocorre um acidente, ele coagula. Em algumas pessoas, esse mecanismo da coagulação, ele fica alterado. Então, ele fica hiperfuncionante, ou seja, ele funciona mais do que deveria. Então, são exemplos. A pessoa que nasce com o que a gente chama de trombofilia, ela já nasce com sangue grosso, entre aspas. A pessoa que usa pílula, dependendo do tipo de pílula. A pessoa que ficou acamado por algum motivo. A pessoa que foi submetida a uma cirurgia e ficou com as pernas imobilizadas. Então, são várias situações que podem levar a predispor, né, ou melhor, a essa formação do trombo. E como é feito o diagnóstico das doenças vasculares? E o tratamento, ele é basicamente cirúrgico? Bom, no caso da trombose venosa, não. No caso da trombose venosa, a maior parte dos diagnósticos, eles são feitos com uma boa anamnese e um bom exame físico, ou seja, com a consulta médica. Então, hoje, dependendo da queixa do paciente, exemplo mais típico, olha, eu fiz uma viagem para o exterior, cheguei de viagem ontem e a hora que eu cheguei aqui em Cascavel, eu comecei a ter muita dor na perna, a perna ficou inchada, a perna ficou azulada, e isso nunca tinha acontecido antes. E a perna direita ficou desse jeito, a perna esquerda não. Então é uma história recente, é uma coisa que apareceu subitamente. O que acontece? Com essa história, você já consegue fazer o diagnóstico da trombose. Mas existem alguns pacientes que têm que ser submetidos a um exame. No caso, o exame que geralmente se faz é o ecodoppler colorido. Com ele você consegue ver o trombo dentro da veia e assim institui o tratamento. Ao contrário do que você disse, a maior parte dos pacientes que têm trombose vão, na verdade, fazer um tratamento clínico. O tratamento é com anticoagulante, é uma droga para afinar o sangue. Então, o sangue dessa pessoa está mais grosso que o normal, então você vai usar uma medicação para afinar esse sangue. E aí o corpo dele mesmo vai se responsabilizar em eliminar aquele trombo que se formou. Em alguns casos graves de trombose venosa especificamente, você vai levar esse paciente até um procedimento mais agressivo. Então são casos muito peculiares, onde a pessoa ela tem uma trombose tão grave, que a perna corre o risco de uma gangrena, por exemplo. Tá certo. Tá, então, olha, gente, as dicas do Dr. Jefferson Tregiani, ele que é cirurgião vascular, e hoje conseguiu vir aqui para falar um pouquinho para vocês. Obrigada por sua presença, Dr. Jefferson. Tenha uma boa semana, tá bom? Eu que agradeço o convite. Muito sucesso para vocês no programa. Obrigada, obrigada. Olha, a gente vai ficando por aqui, mas se você quiser acessar mais conteúdo, vídeos, entrevistas, dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, é só acessar www.medicinesaude.tv.br, o maior portal de vídeos sobre medicina do Brasil. É muito fácil. Se Deus quiser, domingo que vem às 8h30 da manhã, a gente se encontra aqui no Medicina e Saúde. Até mais, tchau!